Irmãos, vamos dar início à nossa meditação, já oramos. E eu quero começar pedindo que vocês, juntamente comigo, leiam, que está aqui projetado o texto de Lucas 17, 3. Como está aí projetado? É na Nova Almeida Atualizada. Como está projetado, irmãos? Vamos olhar para a tela e tentar ler, porque é um pouquinho diferente da revista e atualizada, tá? Vamos lá juntos? Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Lucas 17, 3. De novo. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. 17, 3. Meus irmãos, esse é apenas um texto introdutório em que Jesus nos ensina e nos ordena, na verdade, a confrontar o pecado do nosso irmão. Eu quero que você preste atenção para a primeira expressão ou primeira advertência de Jesus nesse texto. Antes de dizer como devemos agir, ele começa dizendo: tenham cuidado. Na ara é acautelai-vos, tenham cautela. Por quê? Porque nós precisamos prestar muita atenção no que diz respeito a combater o pecado na comunidade. O autor de Hebreus é quem talvez mais nos mostra o quanto devemos nos preocupar uns com os outros no que diz respeito ao encorajamento mútuo. Porque ele usa expressões singulares que mostram como deve ser a nossa preocupação. E tem a ver com esse tenham cuidado de Jesus. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 3. O autor está alertando os leitores contra o perigo de se afastarem do Evangelho, porque eles estavam sendo perseguidos e eles queriam voltar para o judaísmo, que mesmo sendo monoteísta não era perseguido então, já tinha direitos de cidadania. Porém, o autor escreve para mostrar que voltar para o judaísmo era apostatar da fé. Era voltar da realidade para a sombra. Era abandonar a Cristo. E ele está então alertando, usando o exemplo dos judeus, dos hebreus no passado, aqueles que ficaram no meio do caminho durante a peregrinação no deserto. E olha a construção que ele faz aqui no capítulo 3, verso 12. Vamos ler juntos. É o mesmo: tenham cuidado, tá vendo? Vamos lá juntos? Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu quero que você preste atenção e mastigue as palavras. Por isso que a gente tem que dominar a gramática, pelo menos da própria língua. Se você não souber grego, mas souber a sua própria língua, você vai interpretar tudo que você precisa da Escritura para o seu dia a dia. Ele diz: jamais, jamais, não admitam que aconteça em nenhum momento, para mostrar o empenho que temos que ter. Jamais aconteça de haver, e aí ele não diz assim, de haver em vós. Há uma diferença. Ele poderia dizer, jamais aconteça de haver em vós, porque mesmo falando no coletivo, ele estaria se dirigindo a cada indivíduo, em você. Mas ele diz, jamais aconteça haver em qualquer de vós. Quando diz isso, ele está dizendo, você tem que ter cuidado, não só na sua vida, mas na vida do outro. Você tem que ter o cuidado para que não haja em qualquer pessoa da sua comunidade local
um perverso coração de incredulidade que afasta do Deus vivo. É isto que Jesus quer dizer quando ele diz, tenham cuidado. Mas para que isso não aconteça, o que eu tenho que fazer? O Senhor Jesus diz diretamente, se o teu irmão pecar, repreende-o. E aqui o autor de Hebreus fala a mesma coisa. Pelo contrário, verso 13. Exortai-vos mutuamente, uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós, veja, olha o termo coletivo de novo, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O autor aos Hebreus está dizendo que o objetivo da minha vida como crente, um dos objetivos da minha vida, é não permitir que nenhum dos meus irmãos se afaste de Deus. Irmãos, nós somos como um exército. E no exército ninguém deixa guerreiro para trás. Quem serviu o exército sabe disso. Ninguém solta a mão de ninguém, essa é a ideia. Então ele está dizendo, olha, não pode acontecer de haver em qualquer um. Então se tem um, eu devo me esforçar. O autor vai falar ainda no capítulo 4 a mesma coisa. Aqui, na verdade, ele diz até que é algo que devemos temer. Capítulo 4, verso 1, leiamos. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. O que é que devemos temer? Nós temos uma promessa. A promessa de entrar no descanso de Deus. Ela já nos foi garantida por Cristo. Porém, nós somos a igreja militante, nós estamos no meio do caminho. Nós somos a igreja visível. E dentro da igreja visível tem pessoas que vão alimentando um coração endurecido e vão se afastando de Deus. E alguns até apostatam. E ele está dizendo que há algo que nós devemos ter medo. Algo que nós devemos temer. O que é? Qual é o objeto do verbo? Temer o quê? Que suceda parecer. A gente não tem que ter medo, o nosso medo tem que ser tanto que deve ser o medo do simples parecer. Mas parecer o quê? Que algum de nós tenha falhado. Você percebe para onde ele está dirigindo a nossa preocupação? Ele não está falando a você diretamente. É claro que isso inclui você, mas você deve temer, se você é crente, se você é da igreja, você tem que alimentar continuamente a vigilância e o temor de que qualquer um daqueles que caminham com você, não são só aqueles que você gosta mais, não. Não são só aqueles com quem você convive, que tem aquela química. Eu costumo dizer que se você ama, e olha que Jesus falou, se vocês amam apenas os que os amam, vocês não fazem nada além do que os ímpios fazem. Vocês não fazem nada além do que os publicanos fazem. Quem eram os publicanos? Corruptos, ladrões do orçamento, que extorquiam dinheiro do povo. Traduzindo aqui para nós, se você ama só aqueles que são mais achegados, que têm uma química natural, você não faz nada melhor do que os bandidos nessa área. Porque os bandidos também têm os seus achegados. Mas aqui está dizendo que você deve temer por cada crente, por cada membro da sua comunidade local. A gente não tem como exercer isso com outras comunidades. Claro que sim, quando a gente se aproxima delas, né? Mas aqueles que você caminha na mesma comunidade, é o principal objeto aqui do verbo. Então, é isso que Jesus quer dizer quando ele diz, tenham cuidado. Não é só cuidado de vocês propriamente, mas cuidado uns dos outros. É o que a palavra de Deus diz. E para isso, é por isso que nós precisamos congregar.
No capítulo 10, de novo, o autor de Hebreus, que está escrevendo para encorajá-los a permanecerem na fé, ele diz, no capítulo 10, 24 e 25. Vamos ler juntos? Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Consideremo-nos, a ideia é preste atenção no outro, em quem está caminhando com você. Com que objetivo? Para estimular. Essa palavra estimular, ela significa provocar, incitar, insuflar algum sentimento no coração do outro. E aí é o amor, a atitude do amor e as boas obras. Mas nós fazemos isso não abandonando a nossa congregação, mas fazendo admoestações. Então é por isso que nós precisamos aprender a confrontar biblicamente. E para a gente aprender alguns princípios da confrontação bíblica, eu quero começar relembrando aquele quadro que nós temos das diversas atitudes e posições num conflito. Nós vimos que há pessoas que adotam a posição eu venço, você perde, que valoriza a verdade, mas negligencia o amor, que sempre que vai confrontar, vai naquela expectativa de que é meu dever mostrar a minha verdade e o seu erro, esquecendo-se que também pode ser que tenha algo a aprender com o outro, principalmente quando é o caso de um conflito interpessoal, onde eu estou envolvido diretamente. O padrão de pensamento por trás dessa atitude é o de que o confronto é inevitável, na luta do bem com o mal, nós estamos em guerra, mas o problema é, por causa da pecaminosidade do coração, a gente sempre achar que eu estou do lado do bem e ele do lado do mal, e esquecer que o mal reside também em mim. A segunda posição é eu me retiro e ignoro, que nem valoriza o amor, porque não se envolve, e nem a verdade, mas a fuga. É algo que me incomoda, eu vou me retirar. Então, o primeiro é um comportamento de domínio, um movimento contra o oponente. Esse segundo é um comportamento de uma atitude de indiferença, movimento oposto para longe do oponente, para me manter invulnerável. Qual é o padrão de pensamento? Ninguém muda, então não adianta encarar o confronto. Eu vou perder tempo, porque eu não vou mudar o outro. Deus não disse que você tem que confrontar ou exortar e promete que você vai mudar o outro. Deus promete que é Ele que transforma. Preste atenção, é Deus quem transforma, é Deus quem muda o coração e Ele o faz por meio da sua palavra. Então, se você crê nisso, Deus então te ordena que você use a palavra dEle, na dependência dEle, para que Deus, no tempo dEle, no modo dEle, possa fazer frutificar. Mas pode ser que a sua exortação ou confrontação seja para juízo de quem ouve. Mas o seu papel é fielmente confrontar de acordo com a palavra e deixar os frutos com Deus. Terceira atitude pecaminosa é eu vou ceder à sua verdade ou à sua vontade, porque eu sou bonzinho, eu preciso da sua amizade. Esse é um comportamento de autoanulação, é um movimento na direção do oponente, mas de subserviência, porque eu preciso da relação ou por temor de homens. Verdade ou amor sem
verdade. A ideia é de que o confronto é esmagador e ameaça a relação. E a última é exatamente o confronto em amor. Verdade com amor. Eu quero relacionamento, eu quero manter a paz com você, mas esse relacionamento precisa ser íntegro. Ele precisa refletir a relação entre Cristo e nós. Então, o pecado precisa ser combatido, porque a paz que ocorre em meio ao pecado é uma falsa paz. Então, o confronto é uma oportunidade para crescer e restabelecer a paz. E aqui eu trago uma citação de Lupriolo. É interessante o que ele está dizendo. É claro que no confronto eu preciso estar disposto a suportar o meu irmão. Lupriolo diz que um pacificador está disposto a suportar o desconforto de um conflito, na esperança de produzir uma resolução pacífica. Lembrando que paz não é só a ausência de conflito. Paz frequentemente é o resultado do conflito, o resultado positivo. Nesse caso do confronto em amor, vai haver um conflito, mas a paz deve ser o resultado dele. Aí, se ele não ouvir, se você segue todas as instâncias, se não ouvir a igreja, considera como gentio publicano, e a igreja volta à paz. Certo? A paz acontece em um momento ou outro. Ele continua dizendo, um amante da paz, eu diria, alguém que idolatra a paz, tem tanto medo de conflitos que os evitará a qualquer custo. Ele está tão preocupado em preservar a paz com seu próximo, que frequentemente se dispõe a abrir mão da paz de Deus, que vem de posicionar-se e sofrer pela verdade. Aquele que idolatra a paz, a sua paz interior especialmente, em seu coração essencialmente é um covarde. Ah, pastor, não vou, eu não vou me meter não. Eu não quero. Eu já vi pessoas super pacíficas, principalmente os mais pacíficos. Não, pastor, de jeito nenhum, não. É um covarde, é o que diz Lupriolo. E a palavra de Deus também diz assim. Certo? Então, eu queria começar falando de formas de comunicação desonesta. Esse é o segundo ponto, porque o primeiro foi as posições e atitudes num conflito, foi uma revisão do passado. Nós precisamos evitar, lembra, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que não sirva, que não seja útil à edificação. E uma fala que não é útil à edificação é a fala desonesta. E, meus irmãos, frequentemente numa discussão, principalmente quando os ânimos estão acirrados, a nossa fala é desonesta. Vamos dar alguns exemplos, e eu tomo esses exemplos de novo de David Augsburger, no livro Importe-se o Bastante para Confrontar. E ele apresenta algumas formas, e são só algumas, tá? Não vou apresentar todas, não esgota aqui o assunto, tá? Então, a primeira forma, usar perguntas em lugar de afirmações e afirmações em lugar de perguntas. Usar perguntas em lugar de afirmações e afirmações em lugar de perguntas. Você quer tirar uma dúvida? Use perguntas. Você quer declarar um pensamento, dizer da sua ideia? Faça afirmações. E nós precisamos entender esse ponto. Alguns tipos de perguntas desonestas. Olha só, quando você às vezes queria afirmar, mas você fez pergunta. Existe o que Augsburger chama de pergunta capciosa. Você não acha que... E eu estou falando especialmente em discussão onde você é pessoalmente envolvido. Você quer dizer que seria melhor assim. Então diga, eu creio, é minha opinião, que é melhor assim. A não ser que, preste atenção,
Você não acha que é honesto quando você não tem total dúvida, você não fechou o pensamento nisso. Isso ocorre quando você debate. Eu, quando converso às vezes com colegas, debatendo certas posições teológicas dentro do que seria a melhor interpretação bíblico-reformada para aquele caso. Mas você não acha, e aí você obviamente coloca um ponto. Mas muitas vezes você fala isso quando você no seu coração tem certeza. Você não tem interesse em mudar de opinião. Você tem certeza que é assim. Você não preferiria, quando você coloca isso, você restringe as possíveis respostas e direciona a pessoa a admitir ou se comprometer com algo que é da vontade do questionador e não da sua própria. A pergunta seria, você não acha que? Resposta, não, eu não penso que. Se você pensa assim, fale por você mesmo. Então, o que você de fato quer me dizer? Quando é que você vai consertar o ventilador, hein, amor? Talvez alguns maridos já tenham ouvido essa pergunta ou algo parecido. Quando é que você vai capinar o quintal? O que é que você quer dizer? Você realmente quer saber quando ele vai capinar o quintal ou você queria que ele já tivesse capinado? Queria que ele tivesse capinado. Disse, olha, você ficou de capinar semana passada. Não é melhor? Então, quando é que você vai? Aí ele finge que... Não, amanhã, né? Tipo, um fiado só amanhã. Com que intenção você falou aquilo? Você já sabe, você já julgou qual é a intenção. É melhor você dizer, olha, eu penso, eu tive a impressão que quando você falou aquilo, você queria dizer assim. Porque quando você faz isso, você está assumindo a responsabilidade do seu julgamento. Percebe? Então, pergunta capciosa. Existe também a pergunta punitiva. Por que você disse isso? Por que você falou aquilo? Se aquilo foi reprovável, não é essa a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Essa pergunta, ela normalmente recrimina, provocando conflitos na outra pessoa, sugerindo inconsistência, contradição ou desonestidade entre a intenção e a ação. Por que você fez? Não, eu vou dizer a você o que eu quero. Então, a questão que você deveria é, olha, quando você falou aquilo, eu me senti constrangido. Essa é uma fala honesta. Percebe? Agora, você precisa entender isso. Quando você falou, eu me senti constrangido. Em vez de, por que você falou aquilo? Por que você fez aquilo na frente de todo mundo? Você está querendo dizer, o que você fez é reprovável. Não é isso? Então, fale isso. Porque quando você fala a pergunta, no lugar de uma afirmação, sua comunicação é desonesta. A pergunta exigente, eu já adiantei a pergunta, né? Quando é que você vai fazer alguma coisa em relação a... Faz uma exigência ou esconde uma ordem disfarçada de inocente e inofensiva. Veja, quando é que você vai começar? Aí a pessoa pergunta, diz assim, diga-me, para quando você quer? Bom, se era semana passada, é só, semana passada, hein? Certo? Então não era para você nem perguntar, era para você já dizer. Não é errado você dizer, olha, ficou de ser semana passada. E eu preciso de um prazo. Eu gostaria que fosse tal momento. Talvez o outro possa dizer, olha, tal momento eu não posso, então vamos estabelecer um dia. Porque não pode ficar indefinidamente. Eu estou confrontando ou não estou? Estou ou não estou? Estou. Ok? Continuando, perguntas desonestas. A pergunta sonhadora. Se você fosse o chefe aqui, você preferiria... Essa pergunta pede respostas hipotéticas.
Às vezes é uma pergunta não de sonhadora. Eu vou dar um exemplo que está na minha mente aqui, que é mais de perguntas de maldição. Se fosse tua filha, percebe? Às vezes parece até um desejo. Presta atenção. Se fosse teu filho, hein? Se fosse teu filho. Às vezes você, papai, presta atenção, papai e mamãe, tá? Algum irmão vem e exorta você a respeito de como você está tratando seu filho. Aí você diz, mas se você tivesse 7 meninos como eu tenho, no fundo você está querendo dizer, você só está falando isso porque você não tem nenhum, ou porque você tem um. Percebe? Pergunta sonhadora. O objetivo é criticar, dizer que um ponto de vista não é o prático, ou é irrelevante, como se fosse uma fantasia sem importância. Ou ele está falando isso porque não está no meu lugar. Às vezes eu estou colocando perguntas, mas você pode também ser desonesto na afirmação. É fácil para você falar, já falou isso? Ou já ouviu isso? É fácil para você. Irmão, se está na Bíblia, não importa se é fácil para mim. Se o irmão falou que está na Bíblia, para você é fácil. Não. Se está na Bíblia, eu não tenho que me importar se para ele é fácil ou não. Talvez eu nunca presencie um momento em que ele ou ela vai mostrar a sua incoerência. Se está na Bíblia, acabou. Irmãos, a verdade de Deus é verdade, não importa quem é o pregador. Às vezes a gente fica em crise, e em certo momento, em certo sentido, tem que ter em crise mesmo. Quando você tem um grande pregador que cai, leva um grande tomo, o que eu vou fazer com as verdades que ele pregou para mim? Eu vou praticar. A verdade não deixou de ser verdade. A mensagem é maior que o mensageiro. Então, se o irmão falou algo para você, e esse algo é verdade, receba, aceite, mude. Não fica, eu queria saber se você fosse assim. Não. Se você tivesse voz ativa aqui, se você tivesse aqui no meu lugar, se você fosse a presidente da SAF, não, eu gostaria de trabalhar com a situação como ela está agora. A presidente é você. Então vamos falar de você. Eu não sou o parâmetro é a Escritura, o parâmetro é Cristo. Certo? A pergunta provocadora. O que é que você está esperando para... Certo? O que você quis dizer com isso? É uma pergunta de vários níveis e múltiplos significados possíveis. Pode significar, repita o que quis dizer, porque eu estou ouvindo. Mas pode significar, o que você está insinuando? Ou como ousa dizer isso? Você não sabe falar português claro, seu burro? Ou você está me atacando? Quando você diz assim, qual é a sua intenção, hein? O que é que você está querendo me dizer? Diz logo na cara, ou seja, você é um hipócrita. Ok? Nós precisamos refletir sobre isso. Tem a pergunta ardilosa. Certa vez você não disse que... E às vezes o outro nem... principalmente em relacionamento de casal, às vezes o outro nem lembra. Mas outra vez você não disse assim... Leva o outro por artifícios a uma situação vulnerável onde pode ser atacado. Não é verdade que uma vez você também... Gente, você está discutindo algo, tem que ser o aqui e agora. Claro que você pode trazer o passado quando você aponta uma incoerência que é importante para aquele momento. Mas a gente usa isso e abusa. Certo? Muito bem. Ainda formas, eu falei, usar perguntas em lugar de afirmações e afirmações em lugar de perguntas. Outra forma, fala irônica, em vez de confrontação direta. Eu acredito, meus irmãos, mesmo que há algumas situações em que
O sarcasmo pode ser útil, mas raramente em situações de conflito interpessoal. A Bíblia usa de ironia em alguns momentos. Geralmente momentos de muita tensão por causa da desobediência, e normalmente é alguém que não necessariamente tem um envolvimento pessoal, mas está preocupado em trazer o outro ao juízo, porque o outro está endurecido. Mas eu estou falando naquelas discussões que a gente tem, principalmente em família. A gente ora de ironia, né? Ironias. Vou falar exemplos aqui no sentido literário. Ah, você é o santinho, né? Falou o santinho. Ironia é quando você fala algo, quando você quer dizer o contrário. E você faz questão que a pessoa entenda assim. Quando você diz, lá vem o santinho, você não está dizendo que a pessoa é santa de verdade, você está dizendo que ela quer ser santa. E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de fala. Nós temos que aprender a confrontação direta. Dizer não posso, ao invés de não quero. Irmãos, isso acontece muito em aconselhamento. Irmão, você tem que pedir perdão. Você pecou, segundo a palavra de Deus. E você tem que perdoar. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Já ouviu isso? Já falou isso? Eu não consigo perdoar. Irmãos, essa declaração é mentirosa. No fundo, você não quer perdoar. Tudo que a gente quer fazer, exceto se é impedido fisicamente, a gente faz. Ah, mas, pastor, eu sou caído. É verdade. Mesmo caído, você só faz o que quer fazer. Ninguém faz nada contra a vontade. Eu já usei essa ilustração várias vezes. Se um assaltante põe a arma na tua cabeça e diz, me passa o celular, é você quem decide passar o celular. E a sua decisão, ela é tomada de acordo com o valor maior que você tem em vista. Se o seu valor maior for a sua vida, e você entender que não consegue resistir ao seu oponente, não tem como se defender, certo? Você diz, olha, antes o celular do que a vida. Vão-se os anéis e ficam os dedos. Você tomou a decisão com base no valor maior. Você exerceu sua liberdade. Ah, foi coagido. Sim, mas eu estou falando no sentido último. Mas se você disser, não pelo celular, mas pela minha dignidade, esse vagabundo não vai me levar esse celular. Eu vou morrer aqui, eu vou matar, mas eu não vou. Eu não estou justificando que você faça isso, não. Mas você, não tem gente que faz isso? Tem gente que diz. E se você tiver, de repente, um curso de defesa pessoal, você pode dizer, não, eu vou dar um mata-leão nesse cara agora, mas eu não vou deixar ele levar o celular. É você quem decide. Tem gente que fica preso por meses e a pessoa diz, não, só basta você dizer que fulano fez isso. Vocês conhecem essa realidade hoje, né? Só diga isso. E você vai ser solto. Ele disse, não. Falar a verdade para mim é mais importante do que minha liberdade. Então, eu digo, eu não posso, quando eu de fato não posso. Eu não posso atender as duas coisas ao mesmo tempo. Mas às vezes, eu queria dizer que eu não quero, mas eu não posso, me livra da responsabilidade. Me livra de ser responsabilizado, me livra da culpa. Por isso que você diz, não, eu não consigo. Não, você não quer. Esse é o ponto. Usar mensagens você ao invés de mensagens eu. E aí, meus irmãos, o contrário disso é a comunicação honesta. O que é mensagem você? Você só me faz raiva. Você me irrita. Aí, às vezes, para não ficar só eu na jogada, você tira qualquer um do sério. Ou seja,
é você que está causando minha raiva. Não. O outro pode provocar a sua raiva, mas quem sente raiva é você. Por que que tem dia que você está tão bem-humorado que pode receber um monte de xingamento, você responde com um sorriso? Mas tem dia que você diz, olha, hoje, por favor, não me olha nem de lado. Não quero ver cara feia. Que hoje eu não estou com paciência. Aí qualquer coisinha você já... Que foi? Porque está no seu coração. Então, não é o outro que me faz raiva. O outro nunca me faz raiva. Mas, pastor, tem gente que provoca. Provocar é uma coisa. Ok? Provocar é quando eu faço tudo para ele responder daquele jeito. Mas eu que aceito ou não a provocação. Certo? Ah, você me deixa para baixo. A Bíblia diz que a língua perversa quebranta o espírito, sem dúvida nenhuma. Porém, o espírito que se quebranta tem a escolha de usar aquilo para crescimento. Então, nós frequentemente usamos mensagens olha, você não tem coragem. Olha, você não está... Você está com segundas intenções. Se você percebe segundas intenções, qual é a forma correta de falar? Se você sente que a pessoa está com algum sentimento malicioso, seja ele qual for, qual seria? Não, mas como é ser direto? Eu dizia assim, ó, você falou maliciosamente. Qual é a forma? Quando você falou, me deu a impressão de que você estava com essa e essa intenção. Porque quando você diz me deu a impressão, você está assumindo que você julgou e dando ao outro o direito de defender-se ou confessar. Olha, eu estou incomodado com essa sua atitude. Quando a atitude é pecaminosa, chame o pecado de pecado. E às vezes, na resposta da pessoa, você vai perceber. Disse, olha, você agiu de maneira errada. Aquilo que você fez, a Bíblia chama de pecado e dá nome ao pecado. Aí a pessoa diz, não, mas eu fiz, porque se eu não fizesse assim, eles viriam para cima de mim. Qual seria o próximo passo? Que pecado ele está revelando nessa defesa dele? Temor de homens, aí eu posso julgar. Você agiu por temor de homens? A Bíblia diz que quem teme o homem arma ciladas, se mete em ciladas. Percebe? Olha como o julgamento pode ser correto. Eu falo, o outro responde, e pelo que ele responde, aí o cara diz, não, eu não quero, porque eu dava tudo pela minha paz de espírito. Qual é o pecado aí? Ele está idolatrando a paz. A paz dele não é a melhor coisa. Aí eu posso chamar o pecado pelo nome que ele tem. Mas se eu tenho uma impressão apenas, eu tenho que assumir como impressão. Eu não preciso esconder a impressão, entende? Mas eu tenho que dizer, eu me senti assim. Ah, você me tratou, você me escorraçou como um cachorro. Isso é linguagem dramática, né? Linguagem de efeito, para se vitimizar. Senão, quando você falou assim, e aí descreva o fato como ele foi. Eu me senti, você pode até dizer, como um cachorro escorraçado. Mas cuidado, pode ser que na maioria das vezes você está exagerando. Você me falou grosseiramente comigo, praticamente eu senti que você estava me expulsando do lugar. Certo? Então, use mensagens você, ao invés de mensagens... usar mensagens você ao invés de mensagens eu, é uma comunicação desonesta.
eu sinto isso, eu percebo isso, eu creio isto. Me explique melhor, porque eu posso estar errado. Ok? Então, essas são formas de comunicações desonestas. Então, quais são as atitudes corretas na confrontação bíblica? Primeiro, antes de confrontar o outro, pratique a autoconfrontação. Tem algum problema para resolver com o irmão? Antes de ir lá, aí vem, tá? Começou, Leda. Os positivos. Positivo quer ir logo lá. Não, eu vou lá. Ele já julgou que está tudo errado e ele está certo, então ele vai lá. Não, não, não. Para um pouco. O que é que diz Mateus 7, de 1 a 5? Abra aí para a gente ler. Mateus 7, de 1 a 5. Irmãos, em toda confrontação, mesmo que você não é pessoalmente envolvido, tá? É algo que você quer realmente ajudar o irmão. Uma atitude pecaminosa. O que é que Jesus diz? Não julgueis para que não sejais julgados. Ah, eu gosto, eu amo esse versículo. Não julgueis. E aí eu uso ele como carta, como coringa. O irmão aponta um pecado que é verdade, que é verdadeiro pecado, de não julgueis. Não é? Em João capítulo 7, Jesus nos diz de que tipo de julgamento a que tipo de julgamento ele está se referindo. João capítulo 7, versículo 24, ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Quando algo me parece pecaminoso, errado, injusto, indigno, mas só me parece, eu vou primeiro levantar os dados, levantar informações. E aí, pela reta justiça, ouvindo todos os lados da questão, eu julgo. Então, quando Jesus diz, não julgueis, ele diz, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, é aquele juízo que é condenatório já de princípio, sem o trânsito em julgado, sem direito do réu se defender. É esse julgamento que Jesus está dizendo, não julgueis. Mas também o julgamento incoerente, olha o que ele diz, vamos lá, verso 3. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. A gente normalmente aplica esse texto da seguinte maneira: se eu cometo as mesmas coisas que eu vou repreender nele, eu devo primeiro me arrepender e tratar o pecado em mim, para depois ir resolver isso com ele. Está correto. Porém, não é só isso. Porque às vezes você não comete as mesmas coisas, mas diante do pecado do outro você tem atitudes pecaminosas. Ou pode ser que você vá confrontar o outro com motivações pecaminosas. Os que gostam de tomar satisfações, normalmente eles confrontam porque eu não quero que ele me decepcione mais, então eu vou logo marcar território e dizer o que eu penso, para ele não me decepcionar mais. Essa é uma motivação egoísta. Então, primeiro, você precisa julgar a si mesmo, tirar a trave do olho. Isso inclui, além de perceber se você tem os mesmos pecados, isso inclui você pensar, por exemplo, por que isso me incomodou? Será que é porque é pecado? Será que é pecado ou é só um traço de personalidade com o qual eu não me sinto bem à vontade? Será que é uma questão de interpretação das Escrituras e pode ter diferença de uma área secundária? Por que isso me incomodou? Será porque isso não me despertou uma mágoa de outra pessoa? E normalmente, quando a gente tem uma mágoa não tratada e que uma outra pessoa comete o mesmo tipo de erro,
geralmente as mágoas se acumulam e a gente descarrega no outro não só o que ele fez, mas o que o outro fez. E a reação é maior que a ofensa. Então, tirar a trave do olho na confrontação bíblica, preste bem atenção, inclui: por que isso me incomodou? A Bíblia diz que é pecado? Qual é a minha motivação? É ganhar o irmão ou é só descarregar minha raiva? A forma como eu estou agora emocionalmente me permite ir lá e confrontá-lo biblicamente, virtuosamente, ou eu preciso esperar, respirar, talvez buscar orientação sobre qual a melhor forma de falar? Então, antes de confrontar o outro, você precisa praticar a autoconfrontação. Isso pode acontecer, você pode levar dias para fazer isso, mas cuidado para não usar isso para enrolar. Pode ser que seja algo na hora, mas você tem que pensar. Você tem que parar para pensar. Ah, isso me provocou. Peraí, eu não vou responder agora que eu fui provocado. Eu preciso pensar um pouquinho. Ok? Irmãos, isso é fundamental. Avalie o seu próprio coração. Paul Tripp diz que nós instintivamente pensamos sobre nossas necessidades e desejos. Nós primariamente somos comprometidos com o nosso próprio bem-estar. Mas quando admitimos humildemente o nosso egoísmo, podemos começar a apreciar e confiar na capacitadora graça de Cristo. Olha, você tem que praticar autoconfrontação até para decidir não ir. Porque, aí de novo, os tímidos... Ah, não. Mas por que você não quer ir? Não, ele é muito brabo, pastor. Já falei outra vez e não deu certo, não. Aí eu prefiro não me envolver. Temor de homens. Então, também não é a opção. Certo? Então, antes de confrontar, pratique a autoconfrontação. Vamos lá. Segundo, juntos. Não se esqueça dos seus verdadeiros alvos. Quais são? Promover a unidade para que o mundo creia em Cristo. Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, não é ganhaste a batalha, né? Você ganhou o seu irmão. Por quê? Porque quando ele peca e aquilo me incomoda, cria-se uma barreira. Eu começo a perder meu irmão. Ou talvez ele esteja se perdendo, se desgarrando do rebanho. Se ele não ouvir, eu não vou desistir. Tem todo o processo que a gente já viu, né? Então, Mateus 18:15 nos mostra. E Jesus falou em João 13, 34 e 35. Que no verso 35 ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a confrontação é uma manifestação de amor e o meu alvo é promover a unidade. O pecado sempre quebra a unidade e a paz. Terceiro, vamos lá? Dê prioridade ao ouvir. Nós já vimos Tiago 1,19, né? Mas eu queria que você abrisse em Provérbios, alguns textos em Provérbios. Aliás, irmãos, Provérbios é um livro excelente para a gente memorizar, conhecer. Tem muitos conselhos úteis para o dia a dia. E Provérbios 15, 28 está escrito. Quem achar, lê comigo. Vamos lá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então você medita o que há de responder. Você tem que esperar, refletir. Mas o insensato, né? A sua boca transborda maldades. As palavras do insensato promove, a boca dos perversos transborda maldades. Certo? Então nós precisamos ter em mente que nós devemos antes de tudo ouvir. A gente provoca a discussão. Provérbios 18, 13. Juntos. Vamos lá? Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. O sujeito nem terminou a frase,
você já vem com todas as armas. Então você, às vezes, faz aquela pergunta desonesta e quando a pessoa começa a responder, você, mas... Não, eu ainda estou respondendo. Irmãos, num debate, é como num debate quando você tem um debate público. Você fala, conta toda a história, diz agora eu quero ouvir você. Porque o que passou para mim, a sua atitude foi isso, isso e isso. Então eu quero te ouvir. Aí deixa o outro falar. Depois que ele fala, você tem direito à sua réplica. Mas ouça atentamente, certo? Então dê prioridade ao ouvir. Então numa discussão, frequentemente, a linguagem é serva mais das emoções do que da razão. Nesses textos, está subentendido uma ligação entre a fala e a ira, principalmente Tiago, né? Tardio para falar, tardio para se irar. Para ouvir, portanto, muitas vezes, meus irmãos, é preciso controlar a ira para não emitir julgamentos injustos. O hábito de ouvir, além de nos permitir entender melhor o outro à medida que ele se comunica, tem outras vantagens. Nos dá tempo de meditar naquilo que nós vamos falar. E nos livra da vergonha de perceber que nós nos precipitamos depois de ouvirmos tudo o que nos foi dito e constatar nossa interpretação equivocada. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Isso, aí a gente faz aquele sorriso amarelo. Ah, tá. Desculpa, pensei. Não entendeu? Certo? Então, também nos dá a oportunidade de sermos corrigidos. Provérbios 15, 30 e 31, ou melhor, Provérbios 15, 31 e 32 diz... Quem achar, lê comigo. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Quem rejeita a disciplina está menosprezando a sua própria vida. Ele está dizendo isso. Certo? Então dê prioridade ao ouvir. Quando você falar, você tem muita coisa para falar, mas talvez muita coisa que você vai falar provém de uma visão parcial. Então, deixe o outro falar também. Aí você mede mais ou menos o tempo. Não, você já, às vezes, quando é um falante, né, demais, você tem só. Isso acontece muito em aconselhamento, né? Às vezes a gente fica 1 hora. Eu acho que tem muitos que dizem assim, poxa, o pastor falou muito, né? E eu falo muito mesmo. Mas eu ouço muito. Eu já ouvi gente falar 1h30, 2 horas seguidas. Fazendo pergunta, interagindo. E tem alguns que falam tanto, que falou, stop. Para um pouquinho. Já te ouvi 1h30. Tem algo para falar para você, só para início de conversa. Depois a gente volta a conversar. Tá? 4. Vamos juntos? Controle o volume da voz. Principalmente se você já tem tendência a falar alto. Agora, se você fala baixo demais, é para você aumentar o decibel, tá? Mas se você tem tendência a falar alto, fale mais baixo. Tem gente que fala baixo com uns, mais alto com outro, né? Tem filho que para os outros, quando é papai, vira uma onça. Ou a mamãe. Veja, é possível ser firme e incisivo sem gritar. A Bíblia reprova a gritaria. E ressalta o poder da brandura no falar. Quem já passou no gabinete aqui de aconselhamento, levanta a mão, no nosso. Seja sincero. Levanta a mão quem me ouviu gritar. Levanta a mão quem me ouviu falar coisas duras, difíceis, que doem. Percebe? Eu posso ser duro sem gritar. No aconselhamento, para vocês não acharem que eu sou o rei das virtudes, é uma coisa. Lá em casa é outra. Ainda bem que minha amada não estava no meio aqui. Nem minha filha. Porque às vezes sim, eu perco o controle e peco contra elas, gritando. O gabinete a gente tem que se controlar, né? Mas é possível. Eu só estou dando para vocês um exemplo de que é possível ser duro
sem gritar. Na verdade, irmãos, o volume de voz, eu aprendi como pregador, que ele pode ser mais baixo. E às vezes o volume baixo também pode chamar a atenção. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Percebe? Vocês ficam mais atentos, mas eu baixei a voz. Então, controle o volume da voz. A Bíblia ressalta o poder da brandura no falar. Resposta branda desvia o furor. E os estudiosos da comunicação em conflitos, eles aconselham, deixa eu dar uma dica, é difícil, mas uma dica é, abaixe o volume da sua voz quando você sente indignação. É o contrário, né, que a gente tem vontade, mas baixe. Você vai ver que você vai falar meio, tem que temperar a voz, mas abaixe o volume e não aumente. Se você sentir indignação, conscientemente abaixe o volume da voz. Irmãos, eu já vi gente praticar isso, e é maravilhoso, eu aprendi. E eu me lembro de ter confrontado um colega, não era daqui, é de um outro lugar. Era uma questão pessoal, era uma questão boba. Mas eu fiz exatamente comunicação desonesta. Você nem fez aquilo que eu te pedi para fazer, né? Ele olhou para mim e disse, fiz. Eu fiz, meu irmão. É porque você não falou nada, mas você não me perguntou, eu ia lhe falar. E eu percebi, porque eu conheço, quando ele fala, que ele baixou a voz porque ele estava dizendo, você está me acusando de algo que eu não fiz. E aí eu fiquei toda amarela ali. Ele não precisou gritar para me colocar no meu lugar. Então, controle o volume da voz. Ah, mas não vai me ouvir. Ah, pastor, mas eu estou falando... Eu não sei se você já assistiu aquele filme O Último Samurai. Quando a viúva do guerreiro, que o personagem lá, o americano, matou, ela foi ordenada pelo irmão, que era o chefe lá dos samurais, a cuidar dele. E vocês viram como ela protestou? Em nenhum momento ela nem levantava a voz, porque era a cultura, né? Mas ela estava protestando. E teve uma hora que ele falou mais forte e ela baixou assim, mas ela ficava respondendo. Ela não precisou aumentar a voz. Ali ficou claro que ela estava contestando aquilo, mesmo que ela tenha se submetido. Quinto, juntos, haja com sabedoria. Isso quer dizer, escolha a melhor oportunidade e a melhor atitude para cada situação. Efésios 5, 15 a 17 diz, portanto, é no mesmo contexto do não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, tá? Contexto maior. Portanto, o que é que diz Efésios 5, 15? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Essa palavra remindo o tempo é a mesma que ocorre em Colossenses 3. Aproveitem as oportunidades. Fale no tempo certo. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E em Provérbios 25, versículo 11, está escrito, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tanto a maçã é boa como aquilo em que se serve a maçã, certo? Então, haja com sabedoria, você tem que saber o momento certo. Normalmente, quando tuas emoções te guiam a fazer, é o momento de não fazer, principalmente se for raiva. É o momento de não fazer. Ok? E vamos avançar para a gente encerrar. Seja verdadeiro, mas não indiscreto. Então, verdadeiro é o seguinte, precisa falar na frente dos outros? Precisa chegar na frente de todo mundo, botar a mão na cintura e falar para todo mundo ouvir? Eu já falei, existem situações em que a confrontação deve ser pública, mas elas são exceção, não são a regra. Em Provérbios 12, versículo 22, está escrito,
Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Também em Provérbios capítulo 10, verso 19, diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera seus lábios é prudente. Não precisa você falar, eu vou falar na frente de todo mundo mesmo para ela ver. Eu quero que ela saiba. Não. Não é assim. Você precisa moderar. Você não descobre o pecado do outro na frente das pessoas. Provérbios 13, 3, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 16, 23 e 24, diz, o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, seja verdadeiro, mas não indiscreto. Fale com a pessoa e não da pessoa. Então, às vezes eu estou zangado, ou eu estranhei um pecado. Mas eu estranhei. Mas você tem que dizer para a pessoa e não falar da pessoa. Provérbios 25, 9, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere, ou não te humilhe, ou não te envergonhe aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Fale com a pessoa. Resolva o conflito em espírito de dependência e oração. Provérbios 16:1 diz que como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. É Deus quem muda o coração. Em Provérbios capítulo 2, abra lá, verso 6, está escrito, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, você tem que sempre saber que não são as suas palavras em si mesmas, mas é Deus através da sua palavra. Por isso que você tem que ser o mais bíblico possível. Ataque o problema ou o pecado e não a pessoa. Ok? Você tem que tomar cuidado para atacar o problema e não a pessoa. Não simplesmente xingar, né? Você é uma peste, você é um traste, você não presta. Ataque o problema, sabe por quê? Por exemplo, uma pessoa pode ser verdadeira e em um determinado momento ser levada a mentir. Então você pode dizer, você está mentindo. É diferente de você é um mentiroso. Então agora nesse momento você está mentindo. Ou você está enganado. Isso que você está falando não é verdade. Espera aí, pastor, mas não é o mesmo dizer que é mentiroso? Não. Porque às vezes a pessoa está reproduzindo algo que ela ouviu. Mentira é algo que eu deliberadamente falo sabendo que é falso, como se fosse verdadeiro. Mas tem mentira que eu propago que para mim é verdadeira. Então, eu posso propagar uma mentira sem ser mentiroso. De qualquer maneira, eu estou quebrando o 9º mandamento, dizendo falso testemunho. Aí, qual é a melhor coisa? Olha, você está quebrando o 9º mandamento. Agora eu acertei. Você está atribuindo a mim coisas que eu não fiz. Não sei de quem você ouviu isso, mas isso não é verdade. Percebe como é diferente? Para você dizer, deixe de ser mentiroso. Não. Calma. Pode ser que ele não seja um mentiroso. Pode ser que ele seja um insensato, precipitado, que julgou erradamente. E, óbvio, está propagando uma mentira. Vocês estão conseguindo entender a diferença ou não? A diferença. Quando eu propago uma notícia falsa, achando que ela é verdadeira, eu não sou um mentiroso. Eu estou quebrando o 9º mandamento, mas eu não sou um mentiroso. Talvez fofoqueiro. Agora, quando eu sei que era uma coisa e eu falo outra, aí eu sou um mentiroso. Então, e se você é alguém que mente de maneira quanto mais, às vezes você precisa talvez dizer para a pessoa que de fato ela é mentirosa. Mas cuidado. Então, ataque o pecado, aquele fato pontual. Você pode até dizer assim, olha, é a 3ª vez que eu vejo que eu pego você numa mentira. Não é melhor? Você está contando fato. Então, comunique-se honestamente.
Evite linguagem exagerada e dramática. Use linguagem bíblica. E por fim, terminando, ao sofrer afrontas, mire-se no exemplo de Cristo. Olha, às vezes você vai confrontar e você vai levar patada. Gente, eu sou pastor. Normalmente as pessoas temem mais o pastor por ser o pastor, né? Mas eu às vezes levo patada. Ok? Às vezes eu levo marrada, como se diz, marrada de ovelha. Certo? Já ouvi muitas coisas. Eu não confio no Senhor. O Senhor agora parece que é um oráculo. Está adivinhando meu futuro agora. Já teve situações assim. Ou então, o Senhor precisa aprender a pastorear direito suas ovelhas. O Senhor não está pastoreando direito. Então, quando você sofre afrontas, o que é que está lá em 1 de Pedro, e nós vamos terminar com essa leitura. 1 de Pedro 2, 19 a 22. 1 de Pedro 2, 19 a 22. Esse é o nosso modelo, irmãos. O único que podia. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Isso é grato, é agradável a Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo ou engano, ou falsidade alguma se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, ou seja, ofendido publicamente, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaça, vou te pegar, vai chegar a minha vez. Não, Jesus nunca fez isso. Mas entregava-se a quem? Àquele que julga retamente. Ele entregava tudo ao juízo do Pai. E porque ele fez isso, meus irmãos, é que nós fomos salvos. Ele carregou no madeiro os nossos pecados para que nós pudéssemos, mortos para os pecados, viver para a justiça. Pelas chagas de Cristo nós fomos sarados. Foi porque ele sofreu afrontas que nós hoje somos nova criatura e podemos, pelo poder do Espírito, agir assim. Que o Senhor Deus nos ajude a nos mirar nesse exemplo de Cristo, que não só é um modelo para nós, mas é por causa desse exemplo que nós podemos fazer, porque fomos redimidos do pecado. Vamos orar? Nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra viva e eficaz, e pedimos que nos ajudes a remoer essas coisas que ouvimos, essas verdades que ouvimos durante esse dia, e voltarmos às nossas notas, e procurarmos de fato pôr em prática, mesmo quando isso trouxer sofrimento, sabendo que quando agir virtuosamente me traz sofrimento, eu me torno semelhante ao meu Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a lembrar do exemplo de Cristo, que sofreu afrontas, que não revidou o traje, e ao fazer isto, ele carregou os nossos pecados na cruz. Alguém que nunca pronunciou coisa alguma que não fosse proveitosa. Ajuda-nos, ó Deus, a confrontar biblicamente. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.